Irmãos, eu quero ser rápido aqui porque eu vim para ouvir. Eu aprendi que aquele que não senta para ouvir, ele não pode se levantar para ensinar. Glória a Deus. Abra rapidamente a Bíblia em Gênesis, capítulo 37. Gênesis 37. Vou ler para ganhar tempo. Diz assim: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José que a todos os seus irmãos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Essa versão está um pouco diferente porque é revisada e corrigida, irmãos. Mas é a mesma palavra. Amém? Irmãos, eu vou ser rápido. Estava estudando sobre esse texto. Eu aprendi que Jacó, ou Israel, como você preferir, ele tinha um amor estimado por José, porque ele era filho primogênito de Raquel, da mulher que ele mais amava. Bem, sabemos da história que depois de José nasce Benjamim, que não tem um nome como Benjamim, mas tem um nome como Benoni, que quer dizer filho de dores. E depois que ela tem um falecimento, Jacó muda o nome para Benjamim, que quer dizer filho da mão direita. Mas José tinha um amor porque era o primeiro. E quando ele dá essa túnica, a história vai nos dizer que a túnica era de manga comprida e descia até o calcanhar. Ou seja, só se usava essa túnica governador e sacerdote. Aonde José passava, ele tinha reverência, porque as pessoas olhavam para ele não como uma pessoa qualquer, mas como uma pessoa que tinha vestimenta de realeza, e era diferente onde ele colocava a planta dos pés. E por isso os irmãos tinham um pouco de inveja, porque a vestimenta dos irmãos não tinha manga comprida, não ia até o joelho, era vestimenta de operário e apacentador de ovelhas. Mas o que eu quero trazer nessa noite para os irmãos rapidamente: quando José recebe essa túnica, automaticamente anula o serviço braçal, porque quem tinha túnica que representava sacerdote, governador, não podia cuidar de ovelhas ou colocar a mão no arado. É como se fosse o administrador da época. E o que nasceu no coração de Jacó é que o filho tinha que ser exaltado de uma forma diferenciada. Mas quando eu preguei essa mensagem na Bahia, Deus me ensinou um negócio, irmãos. Antes de ser exaltado, tem que aprender a ser servo. E Deus queria ensinar algo para José. E rapidamente aqui, para Deus ensinar algo para José, tinha que se cumprir o que se diz em Gênesis, capítulo de número 15 e versículo de número 13, que diz que o povo ia ser numeroso, a descendência de Abraão, mas porém ia colocar o pé numa terra alheia, ia ficar servindo aquela terra durante 400 anos, e para isso se cumprir, Deus precisava de alguém. E quando ele olha para a terra, ele escolhe José. Muitos pregadores falam: José passou por tanta coisa, mas ninguém fala que era projeto de Deus. Deus queria introduzir José do Egito, porque ele sabia que a nação de Deus ia entrar no Egito, e o nome de Deus ia ser glorificado dentro do Egito. Só para você entender que José tem a comparação com Jesus. José, se for contar ali a linhagem, tinha 12 irmãos. Jesus também chamou 12. Após os 12, Jesus chama 70. José, quando está governando, desce da parentela dele 70. E dos 70 faz milhões. E a Bíblia vai dizer: quanto mais oprimia o povo, mais o povo de Deus crescia. E se eu trazer para o tempo de hoje, Jesus ele chama 12, chama 70, foi espalhando o evangelho. E você olha a nação, quanto mais o diabo oprime, mais tem crente na face da terra para dar glória, aleluia. É por isso que Deus te trouxe aqui para dizer: quanto mais o inimigo tenta te calar, mais Deus aumenta a tua chamada na terra, para dizer para você: não adianta bater, não adianta oprimir, não adianta ofuscar a chamada. Quanto mais aumenta a lava seco na súbia.
Quanto mais aumentava a pressão no povo de Israel, Faraó ficava perturbado porque o povo começava a crescer. Mandou matar as crianças porque sabia que se matasse não ia cumprir a profecia, porque Moisés ia ser o libertador. Mas só para encerrar, para os irmãos entenderem aqui, irmãos, para ser servo tem que colocar a mão no arado. Quando Deus leva José para o Egito, ele começa a servir a Potifar e faz o primeiro requisito de ser um verdadeiro servo: colocar a mão no arado e começar a servir a Potifar. Crente que diz que é crente, mas não ganha alma, não faz obra, ele não tem nada para apresentar a Deus. É o primeiro requisito. Eu quero resumir aqui para me entregar, porque eu sei que a palavra é boa. Segundo requisito, tinha que ter fidelidade com Deus. Todo mundo sabe que as egípcias eram consideradas mulheres infiéis. Quando a mulher de Potifar olha para José, porque a história diz que é belo e formoso, porque Raquel era bela e formosa, e ela olha para José e quer ter algo com José, ele se desvia do mal por várias vezes. Mas eu aprendi que a Bíblia diz assim: resistir o diabo, ele fugirá de vós. Mas tem hora que Deus vai falar para você: sai da aparência do mal, porque se ficar muito tempo sendo bombardeado para o diabo, tu vai ceder. Então José, o que ele faz? Ele pensa: eu posso até resistir, mas uma hora ela vai conseguir o que ela quer. Deixa eu sair da presença do inimigo. Muitas pessoas podem dizer: mas ele foi covarde. Não. Quando ele sai da presença daquela mulher, ele leva o caráter de Deus com ele e diz assim: pode até me apontar, mas eu sou servo de Deus, e não é ela que vai derrubar o projeto que Deus tem comigo para ser exaltado nessa terra. Terceiro requisito para acabar a mensagem: Deus fala: eu quero provar o sofrimento. A palavra vai dizer que ele vai para o cárcere, chega lá e revela 2 sonhos, porque Deus não queria José como sonhador, mas queria como interpretador de sonhos. Tem muito crente que tem dom, mas não está sendo aprimorado, porque quando vem a circunstância, fala: Deus, por que dessa prova? Deus está dizendo: eu quero aperfeiçoar o dom que você tem, e você não está entendendo, você não percebeu. Não adianta sonhar, tem que ter interpretação da visão que Deus te deu. É por isso que Deus faz isso com José. Aí José interpreta o sonho do padeiro e do copeiro. Ele fala assim: lembra-te de mim quando chegar na presença do rei. O copeiro é restituído, o outro é morto, mas o copeiro esquece. Passa-se 2 anos, aí o rei vai ter um sonho, e Deus fala: agora eu vou te ensinar o que é interpretar aquilo que eu já te mostrei, vou aprimorar o dom. Aí José é apresentado ao rei, interpreta o sonho, e Deus exalta com ele, coloca o anel no dedo, coloca a vestimenta, e todo aquele que duvidou da chamada de José tem que se colocar prostrado ao chão, olha para ele e não reconhece, porque quando Deus tira da prova, a transformação é inevitável. Só para me fechar aqui e entregar o microfone, irmãos, sabe por que José não falou nada com os guardas de Potifar? Não tentou se justificar, porque quem falava por ele era Deus. Muitas vezes ficar calado representa maturidade espiritual. Não tente justificar aquilo que o inimigo preparou a armadilha para você, porque se Deus te colocou no deserto, ele está responsável de te tirar, te exaltar e te mostrar que a porta do deserto final para você ser levantado está aberta. Por isso que Deus se coloca como nuvem no deserto e como coluna de fogo. E a palavra diz que ele ia diante do povo, ele não ia atrás. Ele estava dizendo: vocês vão entrar no deserto, mas antes de você entrar, deixa eu testar a terra. Ele entra e fala assim: a sua nuvem para dar o refrigério para o sol não molestar a tua cabeça, de noite se esfriar a sua coluna de fogo, para crescer e se esfriar na terra. Eu vou renovar você para mostrar para Satanás